Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, estamos começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou a Ariane Lobo e aqui comigo está Paloma Mina. A Edilene Ribeiro não pôde estar aqui hoje, mas deixou um grande beijo para todas as nossas protagonistas. Tipo criança que vai na Xuxa. Um beijo especialmente pra você. Antes de contar quem é a nossa convidada, quero pedir pra você dar joinha neste episódio e seguir e se inscrever no nosso canal no YouTube ou seguir o nosso perfil no Spotify e dar todas as estrelinhas pra gente. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Sim, isso dá muita força pra gente. E no Instagram você confere os melhores cortes dos episódios. Por lá também a gente interage colocando enquetes, caixinhas. Lá também a gente abriu uma caixinha essa semana para quem quiser participar do podcast. Sim. Então, se você quiser ser uma próxima entrevistada ou se você tem alguém para indicar, manda lá no nosso direct, né? A gente vai olhar com muito carinho. Exato. E aí a nossa produção entra em contato. Tenho mais um recado também que eu gostaria, antes de iniciar o episódio, de agradecer a nossa parceira e patrocinadora do Protagonistas, que é a Heródia Beauty, um e-commerce de maquiagens importadas, atacado e varejo, com as melhores marcas de maquiagens. Tem Huda Beauty, tem The Ordinary, tem Kylie Beauty, Kylie Cosmetics, as melhores marcas, e temos descontos, cupom Protagonistas15, que vai entrar aí na tela para vocês, junto com o @ da marca. Aproveitem, porque a gente já tá aproveitando, né, pá? Nossa, super. E se você tem um negócio de maquiagem e quer investir em importados, lá na Heródia Beauty eles já têm kits prontos pra quem quer revender. Verdade. E o nosso cupom vale pra esses kits também. Olha a oportunidade de negócio aí. Isso é muito legal, né? Eu falei lá no Instagram que o Protagonistas fala sobre empreendedorismo e tá aí uma ótima oportunidade pra quem quer começar a empreender, né? Exatamente. Então, aproveitem. Bora Então, começar. Bora apresentar a nossa convidada. A nossa protagonista de hoje é psicóloga. E pra quem não sabe, psicólogas administram sua própria agenda, a empresa, o consultório, os pacientes e os fechamentos financeiros. E mais do que saber como essa mulher transformou um diploma da área de saúde num negócio rentável, nós vamos aproveitar esse episódio para debater assuntos importantíssimos com a nossa protagonista, que é especialista em relacionamento e desenvolvimento pessoal. Casada, mãe e uma questionadora nata, como ela mesma se define em sua apresentação. A nossa protagonista de hoje é Alessandra Assis! Olá, Seja olá. muito bem-vinda, Alê! Obrigada. Bem-vinda! Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui, colaborar com esse podcast sensacional que vai fazer a diferença e já está fazendo para um monte de gente. Ai, obrigada, Alê, a gente Olha que como vocês agradece. estão todas lindas aí, maquiadas. Ai, obrigada. Ó, eu preciso dizer que é um grande prazer, porque ela é uma das primeiras que, assim, é lecionada em podcast. Inclusive, ela tem uma grande experiência Tem uma em podcast, grande experiência né? em podcast. Então, assim, a Sim, gente tem muito a como aprender aqui com hosts ela hoje de também. podcast, Exato. igual vocês aí, né? O podcast tem sido algo que tem tamanha influência, né? Bastante influência hoje em dia são os podcasts, né? As pessoas estão consumindo absurdamente, muito mesmo, todo o conteúdo de podcast, né? Então, os cortes, principalmente, têm sido um estudo para as pessoas. Quando você pega o corte certo, as pessoas estão ali, elas estão consumindo avidamente esse conteúdo de podcast. Então, hoje, se você tem essa habilidade com a comunicação e você tem algo para levar e fazer a diferença, investe em podcast. Ale, a gente adorou a parte que você se define como uma questionadora. Eu acho que questionar a vida, questionar as coisas, não ter, né, tipo, olha, eu sei tudo, ter a humildade de ser uma questionadora é muito importante, né? Quando você questiona e questiona até as coisas que você, aquela velha opinião sobre tudo, sabe, Raul Seixas? Então, você ser uma questionadora é você partir desse ponto de vista aí do Raul Seixas, né?
Mude aquela velha opinião sobre tudo. Você acaba questionando e você não coloca a sua fala como verdade única absoluta. Eu aprendi muito um conteúdo, assim, uma frase que é muito importante que eu ensino para os meus pacientes, que é interessante ponto de vista. Então, se você falar para mim alguma coisa e aquilo eu não concordo, eu perdi a necessidade de ter razão. Eu era uma pessoa que antigamente extremamente competitiva, extremamente dona da razão, eu queria que prevalecesse a minha opinião, né? Eu tinha que estar certa, então eu ficava debatendo as coisas, né? Hoje eu não debato mais, né? Hoje eu coloco assim, bem de uma leveza muito grande, que é um ensinamento bárbaro, que é o interessante ponto de vista. Então você vai falar sobre alguma coisa, eu vou falar, interessante seu ponto de vista. Não vou discutir mais, sabe? Mas, por outro lado, eu não vou ficar fechada no meu ponto de vista. Que é outra coisa que é muito bacana quando você se torna questionadora, é a humildade e entender o ponto de vista do outro. Isso, né? veio com a psicologia ou você já era assim antes? Não, veio com a psicologia, veio com barras de Axis, né? Com os mantras de barras de Axis. Eu gosto muito, né? Do atualiza o universo, tudo na vida vem a mim com alegria, facilidade e glória. E com humildade, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, durante a vida, você vai aprendendo que nem sempre você tem a razão. Sim. Né? E gera muito estresse. Você querer ter razão de tudo gera estresse e gera conflitos nas relações, né? Então você acaba se tornando uma pessoa soberba. Então acho que durante a vida, em alguns momentos da minha vida, eu passei uma imagem de arrogância. Então o fato de você ser mais intelectual em algum aspecto ou não, ou de você querer parecer ser, ou de você querer ter razão o tempo todo, faz de você uma pessoa soberba. E isso prejudica as suas relações, é péssimo, né? Então é aprendizado. É aprendizado da vida. Aprendizado. E eu vou te dizer que acho que as pessoas mais inteligentes que eu já conheci, ou mais sábias, elas aceitam mais a opinião das outras pessoas. Elas não impõem a... Exatamente. Né? Isso é sábio. Você não impor o seu ponto de vista, né? E a gente aprende com a vida. Então, lá atrás, né, num universo bem, bem distante, eu tinha essa questão de ser bem... de querer prevalecer a minha opinião, de querer estar certa. E isso me gerava um estresse, e estresse nas outras relações, e era diferente do que eu aplicava em terapia, né, com os meus pacientes, que eu ensinava o contrário, mas na minha vida pessoal eu não fazia isso. Então, eu me tornava... Era casa de ferreiro, espeto de pau. E aí, depois, com o tempo, eu falei, não, gente, vamos deixar a vida um pouco mais leve, né? Então, deixando um pouco mais leve é justamente ser uma questionadora sobre tudo, né? Então, será que é isso mesmo? Né? Será que está certo? Não ter um padrão específico. Então, é importante você ser questionadora e não ter aquilo como uma regra sempre. Porque tudo está, né? Nada é. Nada é. E eu queria que você contasse pra gente se você chegou a trabalhar com outra coisa antes da psicologia e, se sim, o que isso te ajudou, assim... Eu venho de uma família de educadores, né? Então, durante muito tempo, a gente tem escolas em São Paulo e em Mogi das Cruzes. Então, durante um bom tempo na minha vida, eu comecei já trabalhando desde pequena, ali desde os pequena, adolescente, né? 15, 16 anos na área de escola. Então, fui desde auxiliar de classe até diretora administrativa. Passei por todos os estágios ali, professora, auxiliar de classe, professora, coordenadora pedagógica, e depois diretora administrativa, psicóloga, orientadora educacional e depois a diretora administrativa de uma escola. Isso ajudou muitíssimo a lidar com as questões das dinâmicas familiares, né? Então, toda essa questão de parentalidade que se fala tanto hoje, né? Da questão de pai e mãe, eu acompanhava bastante, passei por várias experiências. E nesse processo de uma família de educadores, minha mãe era psicóloga também, e no magistério eu me encantei com uma professora de psicologia, que foi um grande estímulo para ir para a psicologia também, fora minha mãe, que era psicóloga. E aí eu optei pela psicologia, né? E aí estou nesse mercado da psicologia aí já faz 28 anos, né? Sou especialista em relacionamentos, em atendimentos com famílias, em relacionamentos com casais, e tem sido maravilhoso essa experiência aí clínica, adoro. E assim que você se formou, qual foi a sua estratégia para conquistar os primeiros clientes, né? Trazer dinheiro para dentro e estruturar o consultório, como é que foi? Então, assim que a gente se forma, eu estou com a minha filha aí recém-formada em psicologia também. É uma família de psicólogos, gente. Deixou de ser uma família de educadores e virou uma família de psicólogos. É que tá tudo interligado, junto, né? E eu vejo agora no começo, por exemplo, ela está aí iniciando, formada há um ano agora, né? Não, um ano não, a gente está em agosto, é isso, 7, 8 meses.
e está com 4 pacientes. É um trabalho de formiguinha, né? Assim como o podcast de vocês que está iniciando, o nosso novo que a gente vai lançar, tá tudo um trabalho de formiguinha. Eu percebo esse processo dela agora como algo também de formiguinha. Quando eu comecei lá atrás, eu tinha a vantagem de ter o colégio, né? Então, assim, as próprias pessoas do colégio que me conheciam na escola, o meu consultório era em frente. Mas hoje eu olho e penso assim, gente, que loucura, né? Que coisa insana que era. Eu tinha 2 trabalhos, eu saía correndo de um para o outro. Você trabalhava na escola e no consultório? Eu trabalhava na escola e no consultório. E o consultório era bem em frente. Então, era uma coisa engraçada, que agora eu falei para vocês que eu tinha essa imagem de soberba e de arrogante. Tem um exercício que eu faço com os meus pacientes até hoje, que é assim, como você se vê e como os outros te veem. E aí eu peço para as pessoas perguntarem, para as 12, escolherem 12 pessoas do seu universo e fazer um questionário, né? Tipo, as qualidades que a pessoa tem, os defeitos, né? O que pode melhorar na pessoa, como essa pessoa lida com a diversidade, né? Como você enxerga essa pessoa, uma palavra que define como que você vislumbra para ela no futuro. Mais ou menos são essas questões que a gente faz e trabalha depois em terapia. Mas a primeira vez que eu apliquei esse questionário foi comigo mesma e eu estava, tipo, recém-formada, que é a pergunta que você me fez. E eu tinha uma vida assim, eu tinha que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não mudou muito isso, às vezes ainda acontece. Eu tinha que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, às 17 horas eu saía do colégio e às 17 horas eu tinha paciente. A sorte é que era em frente. Só que essa dinâmica fazia com que eu estivesse sempre muito acelerada. Na verdade, eu tive síndrome da pressa. Então, eu estava sempre muito acelerada. Nossa, essa síndrome é novidade. Ah, você não conhece? Não conheço. Vou te contar. Então, a síndrome da pressa, você não tem paciência de ouvir o outro. Então, na clínica, era psicóloga. Na clínica, claro, você está ali justamente trabalhando o poder da escuta. Mas fora da clínica, eu estava sempre acelerada. Eu era uma pessoa extremamente agitada, extremamente acelerada. Nossa, não parece. Ninguém disse. Eu mudei. Não, Mudei, gente, mudei muito. Eu mudei muito. Mas nesse questionário, quando eu fiz para as pessoas, surpreendentemente para mim, porque nem sempre como você se vê é a forma como os outros te veem. E surpreendente para mim veio que eu era arrogante. Eu falei, nossa, confesso para vocês que eu trabalhei essa arrogância durante 15 anos na minha vida. Tipo, nossa, as pessoas me veem como arrogante. E aí, quando eu fui questionar algumas pessoas que me viam assim como arrogante, era justamente porque eu estava com pressa. Eu estava com pressa, eu estava sempre correndo. Você não dava atenção, Não dava você atenção. Não se importava. Então, assim, eu passava, às vezes, pelos pais, ali na porta da escola, era uma escadaria, e eu passava, às vezes, pelos funcionários, tchau, 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 e as pessoas queriam falar, ai, não posso agora, tchau, 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 e passava, né? Correndo. Então, aquela coisa que hoje é muito importante, né? A gente percebe cada vez mais as pessoas conectadas nas redes sociais, conectadas nos seus celulares, sem o olho no olho, sem a pausa, sem o poder da escuta. E, curiosamente, hoje, uma das minhas especialidades é justamente a comunicação assertiva. A comunicação não violenta, é algo que eu falo muito nas minhas palestras, né? Sobre assertividade, sobre comunicação não violenta, sobre o poder da escuta empática. Porque tudo isso no consultório eu tenho, né? Mas fora do consultório eu não tinha. Então, assim, como você conseguiu os pacientes no começo? Foi um trabalho de formiguinha e foi um trabalho muito de boca a boca, né? E de você fazer um bom trabalho, né? É claro que no início eu tive a ajuda dos meus pais. Então, para montar o consultório, igual eu vejo meus pacientes dentistas, por exemplo, quando eles vão montar um consultório, é uma fortuna. Né? Então, ter esse apoio para você ter essas questões é muito importante. Eu tive, graças a Deus, o apoio dos meus pais, né? Então, tipo, meus pais foram lá, custearam o aluguel de uma sala, bem na frente do meu outro local de trabalho, que facilitava também, era só atravessar a rua. A minha mãe, toda linda, maravilhosa, que está no céu, mãe linda, maravilhosa, gostosa, foi lá e comprou os móveis. Então, eu tive essa facilidade. E a facilidade desse poder de comunicação que eu tinha e tudo mais, e de conhecer muitas pessoas, foi por indicação. Então, naquela época, foi por indicação. Hoje, eu acho que sim, apesar de nós termos aí as redes sociais, principalmente o Instagram, o TikTok e várias outras possibilidades de você colocar, investir o seu trabalho e se mostrar, eu ainda acho que o nosso maior retorno, ainda hoje, para mim, no consultório, é o boca a boca. É um trabalho bom que você faz, é um trabalho eficaz, onde você mostra a sua competência, onde o outro se sente, no meu caso, na minha profissão, acolhido.
escutado, né? Que era uma coisa que não tinha na minha vida fora do consultório. Aliás, isso é novidade, viu, gente? Nunca contei isso para ninguém. Ah, é? Isso é novidade, eu nunca tinha contado isso para ninguém, é verdade. Mas é uma particularidade minha, enfim, mas acontecia mesmo. Agora, o fato de você ter lá aquela escuta, né, empática e tudo mais, então as pessoas acabaram indicando uns aos outros, foram tendo melhoras, né, no seu quadro, na sua demanda, e aí hoje realmente eu tenho lista de espera no consultório. Né? Ai, Mas que foi um beleza. trabalho aí de muitos anos, né? E como que você faz para equilibrar assim, tudo isso? Porque eu vou te falar que uma grande questão para muitas das nossas entrevistadas, e nesses 10 episódios, agora estamos no 12º, né? Mas foram 10 entrevistadas até agora. E uma grande dificuldade é de equilibrar, porque muitas das entrevistadas são mães, esposas, empresárias, tem seus próprios negócios. E como você faz para equilibrar tudo isso? Porque você é mãe, esposa e também tem... E belíssima, né? Maravilhosa. Belíssima. É necessário que se faça essa ressalva. Ai, Né? menina, Porque tem gente que dá exato. conta, né? Com o cabelo de Não, porque qualquer eu tava jeito. ouvindo ela Ó, a falar, estica não, dela. eu tava ouvindo ela falar assim que vai pra lá, que vai pra cá, que tem que estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e eu tô aqui só pensando, meu Deus, como que ela faz tudo isso? Como ela faz tudo Que horas que ela faz isso, né? Então, gente, olha, sabe, esse assunto é muito importante que você está perguntando, porque, assim, eu tenho uma demanda no consultório muito grande de mulheres, a minha maior demanda são mulheres, eu atendo homens também, atendo famílias, atendo casais, mas a minha maior demanda nas redes sociais e no consultório são mulheres, o meu público é feminino, e elas têm que driblar mesmo como um polvo vários pratinhos, né? A autocobrança é muito grande, e hoje em dia essa autocobrança ficou maior ainda porque a gente tem um fator que tem adoecido muitas pessoas, que é o fator comparativo. Né? Então, assim, eu me cobro muito. Então, as pessoas que mais sofrem são aquelas que se cobram demais. Né? Então, pessoas controladoras, pessoas insistentes, pessoas que têm uma autocobrança excessiva. Eu tenho um sabotador, e sempre tive comigo, os piores. Né? Na verdade, eu tenho o autorrealizador, que é o workaholic. Sempre tive e estou trabalhando depois de um burnout. Eu mesma tive um burnout, né, há 2 anos atrás, e vou dizer que é a pior coisa que existe. Já Uma vamos coisa falar é mais você- sobre isso, Já que vamos também falar temos mais sobre curiosidade. Uma coisa é você cuidar de quem teve o burnout, né? Então, eu tenho vários pacientes com essa demanda, porque hoje é 30% da população, de a cada Nossa. 3 funcionários numa empresa, um pode ser ter uma grande Nossa, que propensão a dado. ter o burnout. Os dados são bem altos hoje em dia, principalmente pós-pandemia. Então, assim, eu mesma tive e a gente volta a falar sobre isso. Então, quando você diz como você faz para driblar, eu costumo dizer que excelência em todas as áreas da sua vida você não vai ter. Hoje, quando eu paro para pensar, tem algo muito triste na minha vida, que é assim, que eu falo, putz, isso até me emociona quando eu falo. A minha mãe, cara, me emociona, olha que difícil falar sobre isso. Isso ainda é resquício do Não, burnout, se você tá? não quiser falar, não Não, precisa. não, imagina, não tem problema nenhum. Mas olha só que engraçado, só de falar o olho já lacrimeja, assim, porque é algo surreal e que eu ainda estou trabalhando em mim, né? Mas é resquício do burnout, isso, tá? Essa emoção que vocês verem aqui é resquício do burnout. Mas a minha mãe, ela faleceu há 14 anos. E eu me lembro de uma fala dela, há 15 anos atrás, dela ligar para minha secretária, Nice, maravilhosa, queridíssima de todos os pacientes, e falar, Nice, agenda um horário com a minha filha. Putz. E a minha cunhada fez isso uma vez. Uma das minhas cunhadas, ela agendou um horário comigo. Eu já tive isso, olha, com a minha mãe, com uma cunhada e com uma amiga, que agendaram um horário comigo na clínica, porque eu não tinha horário para as pessoas. Então, quando você fala, Lê, como você lidou para driblar tudo isso? Eu fui a melhor profissional, que hoje eu tenho lista de espera na clínica, mas eu falhei como mãe, como filha e como amiga. Não dá para você ser eficaz em tudo. Então, uma das coisas que a gente tem que parar é com essa autocobrança. Driblar esses pratinhos é muito difícil. Então, quando eu olho hoje para as fotos dos meus filhos, a maioria é com o pai. Então, memórias afetivas que os meus filhos têm, eu sou casada, né? Eu estou com meu marido há 28 anos, casada acho que há 25, fizemos 25 ano passado, casada há 26 agora em outubro. Mas quando eu pego as fotos, a maioria das fotos, eles estão com o pai. As brincadeiras são com o pai, porque eu estava sempre produzindo conteúdo, trabalhando, estudando, por conta desse meu lado workaholic horrível. Então, hoje, a maior coisa que eu falo para os pais, né, principalmente para pai, quando separam e tudo mais, cara, crie memórias afetivas com seus filhos.
Porque as memórias afetivas dos meus filhos, infelizmente, são com meu marido. Então, com quem que a Carol assistiu Padrinhos Mágicos? Com meu marido. Com quem que o Giovanni não sei o quê? Com meu marido. Então, as memórias, se eu me separasse do meu marido, eu estaria, olha, prejudicada, viu, gente? Eles iam se separar de você também. Prejudicada, para não dizer outra palavra aqui. Porque as memórias afetivas foram com os meus filhos. Porque eu estava o tempo todo trabalhando. Então, eu tinha 2 trabalhos. Era o colégio e a clínica. Eu sempre tive 2 trabalhos. Eu ainda trabalho num colégio, só que agora um pouco mais distante, depois da pandemia. Eu atendo os alunos de Mogi, as demandas de Mogi, no formato online, mas ainda são 2 profissões. Hoje eu brinco que eu tenho várias profissões, né? Porque, na verdade, como empreendedora, você não pode empreender só em uma coisa. Não é saudável, não é seguro, né? Não é seguro, não é saudável e você tem que ter outras formas de rentabilidade. Sim. Então, assim, só o consultório, ele não vai... E, assim, e se um lugar não está bom, o outro pode estar, né? Então, como vocês falam bastante com empreendedoras aqui, é importante a gente ressaltar isso. Sim, não empreenda só num negócio, né? Então, eu aprendi durante alguns anos com alguns empresários, com alguns CEOs, que a gente tem que empreender em outras coisas, né? Então, hoje eu tenho o podcast, sou freelance de podcast, sou apresentadora, sou psicóloga, eu sou uma empresária, né? Então, assim, na família, a gente também é uma empresária. Como o papel de mãe, você também é uma empresária. Então, eu sempre fui uma excelente empresária na família. Delego, mando, que é uma beleza. Nossa senhora, fez, não sei o quê, mas com a minha síndrome da pressa, eu estava sempre correndo. Então, eu entrava em casa... E já, tipo, com aquela cobrança grande da rotina, fez lição, fez não sei o quê, tomou banho, blá, 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 aquela coisa de mãe, né? Mas é aquela coisa de respirar, que foi algo que eu aprendi já há alguns anos, gente, que é essa diferença que vocês estão percebendo agora. Mas aí eu chegava e falava, não, calma, agora se desliga do consultório, se desliga da sua autocobrança, que era muito forte, e entra no seu papel de mãe. Chega, vai dar um beijo no seu filho, pergunta como foi o dia, sabe? Mais carinhosamente, e vai atender às suas necessidades pessoais. Nós temos necessidades básicas, fome, o banho para relaxar. Então, a gente precisa se desconstruir. Então, quando você chega do seu trabalho, desconstrói a empresária e vai ser mãe. Vai fazer o seu papel de mãe. É tão difícil dividir esses papéis. Não, é interessante você falar de maternidade, porque aqui no podcast, o que a gente viu, segundo o Data Protagonistas, que eu acabei de inventar, as 10 que a gente ouviu primeiro, nenhuma delas tomou a decisão de empreender por, nossa, quero ter o meu negócio ser capa da Forbes. A maioria ou teve um burnout e resolveu que não queria mais a vida no mercado corporativo, ou teve filho. E aí começou a bater uma culpa, tipo, o meu filho tá crescendo e eu não tô vendo, e eu tenho que ficar das 9 às 6, mas aí se meu filho ficar doente, o meu chefe faz cara feia. Então, a motivação para ter um negócio sempre é isso daí. E eu queria saber se você observa isso no seu consultório também, ou na sua vivência com outras empreendedoras. Uhum. E aí fica a dúvida, se você observa e se você acha que essa é a melhor motivação para ter um negócio. Não, essa não é a melhor motivação para você ter um negócio. Essa motivação, ela vem no desespero. A melhor motivação é, tenha um negócio. Seja uma mulher que faça algo. Porque assim, gente, a minha história clínica, obviamente sem expor pacientes aqui, mas muitas mulheres, pensa, são 28 anos atendendo, é muito tempo, muitas famílias. Então, o que acontece? Muitas mulheres que hoje, de repente, têm uma família estruturada, têm um casamento bom, com uma pessoa que trabalha muito bem, ganha muito bem, e aí você não precisa trabalhar, o que é um privilégio. Eu acho que é um privilégio você não precisar trabalhar, poder estar ali exercendo o seu papel de mãe, de dona de casa, que é um trabalho surreal, né, de motorista, e tem várias funções. Se a gente for falar aqui da função materna, o que é, eu acho que a função materna, inclusive, deveria aposentar, deveria ter 13º, deveria tirar férias, porque mãe, né, ou mãe ou pai, o responsável, a pessoa que fica com esses cuidados, é uma profissão também, só que não é reconhecida, mas é. Só que, por que ter um negócio? Primeiro, para ganho pessoal, né? Para sua autoestima é muito importante você saber fazer algo, ter um propósito ou fazer algo. Ocupar a sua mente. Então, se você tem o privilégio de ter, né, ser uma herdeira ou ter um marido, né? Vamos falar aqui numa relação heterossexual, né? Porque hoje em dia a gente tem diversos tipos, né, de relação, mas uma relação heterossexual. Você tem lá um marido bem remunerado, está com uma vida tranquila e mesmo assim, busque algo, falo isso constantemente para as minhas pacientes, porque
hoje, lembrando daquela frase inicial, tudo está, nada é. Hoje você está bem estruturada, fazendo o seu papel de mãe, pessoa que vai para academia, que faz pré-yoga, que faz isso, vai no salão, né? Vida maravilhosa, né? Vida ideal, né? Vida romântica que a gente idealiza, né? Viagens, isso e aquilo. Mas faça algo, aprenda algo novo sempre, se desafie, porque a gente não sabe. Então, eu tive alguns casos durante esses anos de mulheres que iam ao shopping, compravam uma bolsa de 60 mil, enfim, tinha uma vida assim, padrão altíssimo, várias, né? Passaram por mim assim. E, infelizmente, lá na frente, esse casamento acabou. E aí a pessoa se vê no papel de abrir mão, né, da sua profissão, ou não foi atrás, ou parou os estudos porque casou, enfim, não terminou seus estudos, não deu continuidade em alguma coisa, e aí ela se vê sozinha, né, com filhos e sem uma profissão. E para você se colocar no trabalho novamente, né, você ou começar algo a partir dos 40, 45, é mais difícil. Né? Então, assim, enquanto você puder, né, tiver, vai estudar, aprenda algo novo sempre, invista em você, faça cursos manuais. Né? Eu tenho algumas histórias de amigas que fizeram, por exemplo, tinha esse padrão, e elas faziam cursos de patchwork, ou de costura, ou de cerâmica, para ocupar a mente mesmo, fora a academia, enquanto os filhos estão na escola, sabe? Tipo, investe em alguma coisa. E hoje, esse tipo de investimento é o ganho delas depois de uma separação. Olha que bacana. Então, essa habilidade que ela foi desenvolver, esse talento que ela foi desenvolver, hoje acaba sendo o ganha-pão dela, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E hoje são grandes empreendedoras, graças a Deus. Um beijo para elas, que elas sabem quem são. E tem uma outra também, né? Às vezes, a sociedade é meio ingrata. Às vezes é isso, a mulher se dedica à maternidade, a criar os filhos, tudo, e depois, se ela tenta se recolocar, ela não consegue, e às vezes ela acaba entrando num ciclo ali que ela fica refém daquilo. Às vezes até refém de um relacionamento em que ela não tá feliz. Sim, muitas. Mas que ela fica ali totalmente dependente financeiramente daquilo. Enfim, né? Que é uma pena, né? Relacionamento abusivo, a gente vê muito isso, né? A questão da dependência financeira. Você abre mão da sua identidade, você fica num papel ali total e numa dependência, às vezes numa relação muito equivocada perante o seu parceiro. Esse parceiro acaba sendo não o seu parceiro, e sim o seu pai. E aí você não administra suas contas, você não administra a sua vida, e aí você fica totalmente perdido e você vai empurrando um casamento que talvez não exista mais química, mais desejo, mais vontade de estar junto, por uma dependência financeira que se tornou também uma dependência emocional. Vários casos. Aliás, relacionamento abusivo é um tema bacana de podcast. De repente a gente volta. Agora vamos entrar nesses temas emocionais. Porque esse tipo de coisa pode desencadear várias coisas, né? Tipo uma depressão ou coisas do tipo. E aí eu tenho uma pergunta que eu estava aqui em mente, que eu tenho muita dúvida. Qual a diferença, assim, como saber a diferença entre uma ansiedade e uma depressão? Eu tenho muita dúvida, assim. Explica pra gente como se a gente fosse criancinha. Tá. A depressão, ela tá dentro de um transtorno de humor, né? Ela tem um fator genético, muitas vezes, ou fatores que acabam desencadeando isso do meio. Então, por exemplo, você vai passar por uma perda muito grande, ou de um trabalho de muitos anos, ou, de repente, de um luto, né? Luto de um relacionamento, luto mesmo, né? Porque quando termina um relacionamento também é um luto, ou um luto efetivo, a morte, a perda de alguém, ou questões principalmente genéticas. Então, você tem quadro na família de depressão, de pessoas que tiveram depressão. É muito importante a gente conhecer a história da nossa família, né? Saber situações da nossa família. Tudo isso produz e nos proporciona autoconhecimento. Então, a depressão, ela é um transtorno de humor. Ela está dentro de um quadro de transtorno de humor. É uma doença. A ansiedade, todos nós temos. Então, a ansiedade, ela é mais um fator protetivo para nós. Quando que ela vira uma doença? Quando ela se torna patológica, quando ela tem sintomas físicos, né? Então, assim, a ansiedade, poxa, eu vou lá, tô ansiosa, né? Acordei hoje, nossa, tô ansiosa, eu vou gravar o podcast com as meninas, como será que vai ser? Me gera aquela ansiedade, aquela situação de tipo, nossa, de expectativa por algo. A ansiedade, ela tem um fator protetivo para todos nós. Quando ela se torna um problema, quando ela é exagerada. Então, pessoas que têm uma ansiedade exagerada, elas dizem com medo de que pode dar errado. Então, elas ficam no estado de hipervigilância. Então, aquilo acaba sendo patológico e acaba tendo sintomas físicos, como taquicardia, palpitações, sudorese. Então, a diferença da depressão e da ansiedade, muitas vezes elas podem entrar em comorbidades. Por exemplo, algumas pessoas que têm depressão, elas costumam ter também ansiedade, né? É muito comum isso.
mas não necessariamente quem tem ansiedade vai ter depressão, né? Mas a ansiedade, é importante a gente entender assim, que tanto estresse quanto ansiedade são coisas normais do nosso dia a dia. Então, fatores estressantes, a gente tem, por exemplo, vamos supor hoje, quando eu te mandei a mensagem, vou chegar 2 minutos atrasado, controladora, né? 2 minutos, 8:02 eu estou aqui. Vou chegar 2 minutos atrasado, porque eu peguei um trânsito. Fator estressante é que hoje eu lido melhor com estresse. Tipo, eu tenho um princípio que é o princípio 90-10. O que está que você pode mudar, por exemplo, vamos supor que eu tivesse que ministrar uma palestra no Rio de Janeiro e eu cheguei lá na Ponte Aérea, cheguei para pegar o avião e o avião não vai decolar no horário. Adianta eu brigar com a recepcionista? Né? A pessoa que está me atendendo ali, tipo, mas eu preciso, eu tenho uma palestra, não adianta. Então, assim, aprender a lidar com as circunstâncias da vida diminui os nossos fatores estressantes e a nossa ansiedade sobre algumas situações. A gente tem que saber melhor lidar com as questões que a gente tem controle e aquilo que a gente não tem controle. Então, eu tenho controle sobre isso? Por exemplo, eu estou no trânsito, meu carro não tem uma hélice, não vai sair, não tenho por onde mudar, eu estou numa via, né, no viaduto, não tenho por onde passar, está tudo parado. O que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem, falar, olha, estou atrasada, e relaxar, ouvir uma música, ouvir um podcast, fazer algum curso de inglês no trânsito. Se eu sou um homem, estou lá com a gravata, eu vou desafrouxar aqui a gravata, vou respirar e vou lidar melhor com essas circunstâncias. A questão de quem tem uma ansiedade mais patológica, muitas vezes ela não consegue lidar com fatores estressores ou fatores que deixam mais ansiosos, porque ela antecipa o problema. Então, a ansiedade é você antecipar muito as questões, né? Então, ela antecipa e ela começa a olhar para aquilo de uma forma muito negativa. Ela sempre vai olhar para aquilo que pode dar errado. Então, aumenta muito a lente de contato para aquilo que pode dar errado. E isso aumenta os fatores estressores e a sua ansiedade, né? Gente. É cansativo. É muito cansativo. Para quem tem TAG, então, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é mais cansativo ainda. E em relacionamentos, isso é terrível. Porque em relacionamento, para quem tem TAG, eu vou dar um exemplo, assim, que é uma das minhas especialidades, que é o relacionamento. A pessoa que você está ficando, o seu namorado, por exemplo, ele costuma mandar um bom dia com um coraçãozinho do lado. Nossa, perfeito, sempre naquele mesmo horário. Num determinado dia, ele manda só um bom dia, sem um coração. Aquilo desencadeia um estresse. Porque que você me mandou vira uma discussão, né? Aconteceu alguma coisa, algo deu errado. Aí você já fica nesse estado que eu estava tentando explicar para vocês, que é o da hipervigilância. Aí você fala, não, aconteceu algo, o que eu fiz? O que vai acontecer? Ele vai terminar comigo. Aí começa a gerar uma série de ansiedade. Então, quem tem TAG sofre muito. Né? Tanto profissionalmente quanto nos relacionamentos. Porque qualquer coisinha, qualquer senão ali, qualquer vírgula fora, a mente já começa a criar hipóteses negativas. Você tem diagnosticado? Tenho. Tá sob controle, mas algumas situações eu percebo que me desequilibram. E aí não é só para quem tá fora. Ficar dentro da minha cabeça quando eu tô... Não sei se a palavra é surto, mas quando eu tô numa crise de ansiedade... É crise. Cara, a minha cabeça não para. Ela só pensa naquele problema. Isso. E às vezes eu consigo, né? Meio que deixar em segundo plano, fazer as minhas outras coisas, mas é como se eu estivesse cantando e ouvindo alguém no retorno, sabe? Sim. Tô fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu fico com aquela vozinha ali. E é complicado, a pessoa sofre muito. E essa vozinha que faz com que prejudique muito e que gere a crise, porque é uma vozinha que às vezes você até sabe que aquilo não é real, né? Que de repente você está criando hipóteses muito ruins, né? Porque normalmente você sempre vai para o lado negativo. As piores coisas. As piores coisas passam pela cabeça e você não consegue dominar. Então, assim, a terapia para quem tem TAG é fundamental. E, gente, na minha forma de trabalhar, a medicação também, né? Então, esse trabalho em conjunto com o psiquiatra, com o psicólogo, para quem tem TAG, é qualidade de vida. Porque existe o controle. Aí você consegue trabalhar, produzir adequadamente, você consegue se relacionar com seus filhos, com seu esposo, com a sua parceira, enfim, não importa, de uma forma muito melhor. Então, TAG é fundamental. Se você identifica sintomas de TAG em você, de transtorno de ansiedade generalizada, você precisa de um acompanhamento psicoterapêutico, de uma série de coisas, né? Então, a gente fala assim, hoje em dia, não dá para você ficar, independente de um quadro, de um diagnóstico, que nunca deve ser um rótulo, você não é, né? Então, você, Paloma, você não é uma TAG, ela tem TAG, eu não suporto essa coisa do rótulo, né? Hoje em dia, tudo muito pesado, rótulo, né? É pesado.
pesado, né? Então, aquela pessoa é borderline, ou aquela pessoa tem déficit de atenção, tem TDAH, e ela não é o diagnóstico dela, né? Aquilo é uma parte, é um recorte da vida E é interessante você falar de medicação, porque eu mesma tive muito preconceito em relação à medicação. Porque eu falava assim, nossa, eu vou ficar viciada, isso vai virar uma muleta para sempre. Isso até atrasou a minha melhora em alguns momentos. Mas é preciso falar que a medicação pode não ser o melhor dos mundos. Sem dúvida. Você tomar, né? Igual vou comparar com quem tem câncer. Você acha que a pessoa quer uma químio? Não quer, mas é o que ela tem ali. É a possibilidade dela de melhorar, de ter uma qualidade de vida, né? E os remédios você introduz e depois você tira também. Não é que vai ficar a vida inteira com aquilo ali. Não. Mas né? é um preconceito de um estigma que foi criado de tipo assim, não, é coisa pra cabeça, não, coisa pra doido. Porque assim, as pessoas... Viciar. Que vai viciar, porque as pessoas tomam diversos remédios. E hoje, diversos remédios, às vezes até sem receita, sem indicação médica, né? Às vezes, vou tomar um remédio pra emagrecer. Que às vezes tem ação ali no cérebro sem a pessoa saber. A automedicação, ela é muito perigosa, muito né? perigosa. Então, assim, o diagnóstico correto, porque às vezes não é TAG, às vezes é uma outra questão que você tem, então, ou às vezes são comorbidades, né, que é muito comum. Então, você precisa ter o diagnóstico correto, a avaliação correta, e a medicação, ela pode te dar muita qualidade de vida. Sim. E melhorar bastante os seus relacionamentos. Como você mesma disse que tem, já diagnosticado, você sabe o quanto de sofrimento psíquico tem. Muito sofrimento. E aí tem uma outra coisa, que aí você vai estragando as coisas, né? Quando você tá na crise. E aí, a hora que você melhora um pouquinho, você olha, nossa, estraguei tal coisa, eu dei uma patada no fulano que não precisava, eu atrasei um prazo, tal. Isso faz você sofrer de novo. Sim. Porque Por você isso- vem com a culpa, né? Por isso que eu sou a favor da medicação. Lógico que tô falando aqui minha experiência de paciente. Porque eu passei meses negando o que estava acontecendo, falando, não, eu vou dar conta sozinha. Só que a hora que eu vi, eu já tava embrulhada pra presente o tag, entendeu? E acontece muito de pacientes que iniciam um tratamento com o remédio e a terapia junto e começam a se sentir melhor e abandonam na metade. Nossa, muito. Muito. O que você tem a dizer para esses pacientes? O próprio Instagram tem, né? Lá, o Instagram, o TikTok tem vários memes, né? Mostrando isso, né? Depois de me dar alta na terapia ou achando que eu estava bem. Tem várias brincadeiras. Meus pacientes vivem me mandando essas brincadeiras dos memes das redes sociais. Gente... Não dá, né? É claro que a terapia, muitas vezes eu amo, né? Uma coisa que eu gosto muito é dar alta, né? Mas é aquela alta consciente. Então, muitas vezes a gente precisa de um processo, assim como o tratamento medicamentoso, quando você não pode interromper de uma vez, então os psiquiatras vão sempre reduzindo a dose até o seu organismo se ajustar e tudo mais. Alguns casos, como alguns transtornos, precisam de medicação para o resto da vida, como o transtorno bipolar, por exemplo. Agora, a depressão, enquanto você está em crise, o TAG, principalmente, vai reduzindo a dose. Quando está em uma crise muito alta, a dose é um pouco mais desmame, alta. né? Mas muitas vezes, para a ansiedade, hoje a gente tem várias coisas que dá para você agregar, né? Então, as terapias integrativas, a meditação, a atividade física, o sono reparador, tudo isso é excelente para todas as patologias que a gente mencionou aqui, né? Fatores estressores, ansiedade, depressão, tudo isso, burnout. Então, assim, a gente ter esse autocuidado, ele é muito importante. Mas essas pessoas que às vezes vêm um pouquinho de melhor e é muito ruim porque às vezes você ainda não foi na raiz, você não foi na causa. Então, ela é um placebo. Ela vai voltar. Então, é fundamental trabalhar o seu autoconhecimento, que não é fácil, muitas vezes ele é doloroso, mas você precisa buscar no tratamento, né, terapêutico, fazer uma terapia mesmo, né? Conversar com amigas, bater um papo, igual a gente está batendo aqui um papo hoje, ou ir almoçar, ou fazer alguma coisa com amigas, é terapêutico. Tem coisas que são terapêuticas, mas terapia é diferente de alguns hobbies, de algumas coisas que são terapêuticas. Terapia é você olhar lá para dentro, você ir lá no seu subconsciente e entender por que alguns padrões de comportamento que você tem hoje se repetem na sua vida. Por que você tem aquele famoso dedo podre, por exemplo, para relacionamentos? Por que você tem algumas crenças financeiras? Então, olhar para você, olhar para a sua vida, olhar para a sua árvore genealógica, cuidar disso como uma plantinha que a gente rega lá e coloca a aguinha, é fazer terapia e trabalhar o seu autoconhecimento. Espera vir a alta.
É uma delícia. Eu tenho certeza que o profissional que te acompanha vai amar te dar alta, porque isso é um reconhecimento do nosso trabalho. Eu gosto muito de dar alta, mas muitas vezes alguns pacientes eles fazem terapia durante muito tempo, durante anos, porque as demandas vão mudando. Sim. Ou às vezes vem por um tempo, né? Por exemplo, é muito comum acontecer no consultório, principalmente com adolescentes. Então, eu atendia quando era criança, hoje em dia eu não atendo mais crianças, mas indico excelentes profissionais que trabalham com essa demanda do público infantil. Mas eu já tive pacientes que, quando crianças, eu atendi por um determinado motivo, por exemplo, separação dos pais. E depois de alguns anos, eles voltam para trabalhar outras questões, autoestima, a autoimagem, o corpo, porque às vezes mesmo a pessoa tendo o corpo ideal, mas ela não tem aquele nariz assim, ela não tem o olho assado, ela não tem o cabelo daquele jeito hoje em dia. E, infelizmente, são várias questões que fazem as pessoas precisarem desse autoconhecimento, desse trabalho em terapia para melhorarem sua autoestima, o seu valor, o seu reconhecimento e posicionamento em todas as áreas da vida. E o que é burnout? A gente já passou por esse termo algumas vezes, né? É excesso de trabalho, é falta de prazer no trabalho. Você que passou por isso, tem a experiência dos dois lados, né? Cuidando de quem teve burnout e tendo burnout. Como é que foi? Se você se sentir à vontade para falar. Não, como é que foi o seu episódio? Eu me sinto super à vontade. Eu acho que quando a gente faz a diferença, né? Se a nossa história faz a diferença e pode ajudar outras pessoas, por que não, né? Então, acho que sim, sem problema nenhum falar sobre isso, até porque também sou psicóloga, não tem problema nenhum. Mas, assim, o burnout, ele é uma queimação por dentro, né? E é importante a gente dizer assim, não existe burnout materno, não existe burnout racial. Burnout é uma questão totalmente voltada ao trabalho. É uma doença do trabalho. Pela Organização Mundial da Saúde, né, foi decretado que ela está dentro do nosso CID agora, e desde 20 de janeiro de 2022, mais ou menos, ela entra como uma doença totalmente profissional. Então, é importante a gente entender isso, e as empresas já entenderam isso, e elas já vêm investindo bastante na saúde mental dos seus colaboradores, porque, como eu disse aqui no início do nosso podcast, hoje em dia nós temos 30% da população diagnosticada com burnout, né? Então, é uma doença corporativa, é uma doença que vem exatamente do trabalho, de um excesso de trabalho. Então, assim, você tem um nível de pressão, né? E esse nível de pressão, que é os fatores estressores e tudo mais, eles são motivacionais, né? Então, eles fazem você trabalhar. Se ele não vem com reconhecimento, se ele não vem, de repente, com equilíbrio entre as coisas na vida, tudo tem uma dualidade, tudo precisa de um equilíbrio. Então, como eu estou fazendo muitas coisas, e essas coisas me agitam demais, me deixam hiperfocada, normalmente o burnout vem porque você ficou hiperfocado em algo. Só que se você não faz algo, né, igual a panela de pressão que tem aquela tampinha ali em cima. Dá uma giradinha naquele. Se você não faz algo para equilibrar essa pressão toda, vai explodir. Então, pegando essa metáfora aí da panela de pressão, burnout é isso. Você está lá com a panela de pressão, só que sem aquela tampinha que fica em cima. Então, vai explodir, né? Se você não tiver um cuidado ali. Aquela tampinha que sai, né? Aquele vapor todo, seriam as coisas que a gente precisa equilibrar na nossa vida. Então, normalmente, quem tem o burnout, ele abriu mão. Ele focou só no trabalho, ele abriu mão, provavelmente, da sua rede social, ele abriu mão das suas atividades de prazer, né? Então, eu, por exemplo, falando um pouco de mim, durante a pandemia, aumentou muito a demanda por procura de profissionais da área da saúde. Então, eu cheguei a trabalhar 14, 15 horas por dia. Obviamente, eu deixei o meu marido de lado, eu deixei meus filhos de lado, eu deixei as atividades de prazer de lado, porque eu estava no consultório. Então, eu chegava no consultório, às vezes, 7 horas da manhã e saía 10, 11 horas da noite, às vezes. Então, em que momento que você tem vida? Então, a primeira coisa é a gente aprender que não tem como você separar vida pessoal de vida profissional. A vida é uma só. Então, não existe vida pessoal e vida profissional. A gente precisa aprender a equilibrar as áreas da nossa vida. E muitas vezes a gente não faz isso. Então, quando a gente está muito focado, no caso eu que tenho, por exemplo, essa questão do hiperrealizador, do workaholic, você fica trabalhando. Hoje eu tenho vergonha, meninas, de dizer que eu não dormia. Eu acho isso pouquíssimo inteligente hoje em dia. Mas antes eu tinha orgulho. Eu não dormi. Mas tem uma galera que romantiza isso. Não, para. Que romantiza não a exaustão. Não romantiza, que é fala, péssimo. Como é que aquela frase é vergonhoso. Trabalha enquanto eles estão dormindo. É péssimo. Pô, na hora que os outros estão dormindo, vai dormir você também. Péssimo. Vai dormir, porque hoje, assim, inteligência é você ter higiene de sono. Inteligência é você pegar e diminuir as luzes brancas da sua casa, é você pegar com a sua família, ou você mesmo, se você mora sozinha, reduzir o uso do celular. A partir das 9 da noite, não vou usar.
né? Vai ler um livro, vai tomar um chá, vai descansar. Né? Então, o burnout, o que acontece? A gente acaba indo por uma pressão muito grande. Você trabalha, fica hiperfocado. De repente, aquilo não vem o reconhecimento, ou você abriu mão de uma série de outras coisas, você não faz uma atividade física que você gosta, você não está com os seus parentes, com as pessoas importantes, se você não é casado, você não está com seus amigos, você só está focado numa área da sua vida, e nós temos várias áreas da nossa vida, e isso é muito importante. Então, você acaba se desencadeando ou focando só numa e vai desencadear vários fatores estressores. Então, é um nível de estresse altíssimo, o burnout, no nosso organismo, que ele vai prejudicar tanto nos aspectos emocionais quanto nos aspectos físicos. Aí, o primeiro sintoma que vem é hiperfoco. Depois que esse hiperfoco, você começa a ficar muito irritada. Vem irritabilidade, ansiedade, você começa a se perceber dando patada em pessoas queridas, né? Tanto na área no trabalho quanto em casa. Você começa a perceber uma certa impaciência. E aí, por último, tem vários estágios, né? Eu estou reduzindo aqui para a gente. Por último, vem o estágio de exaustão, de apatia. É muito sofrimento, né? Então, vou falar um pouquinho da minha história. O que eu fiz? Eu fiquei 15, 14 horas trabalhando no consultório, me afastei, abri mão de academia, abri mão da minha atividade, meu hobby predileto, que é a dança, né? Eu faço estileto, rios, amo. Ai, amo estileto! Amo. Não abro mão, depois do burnout, principalmente, não abro mão mais. Então, se quiser, pacientes que quiserem horários de quinta-feira já sabem. De manhã eu vou estar lá com minha roupa de ginástica, porque eu vou dar uma escapada, mais ou menos das 11 até a 1h, agenda fechada, porque eu vou para o meu rios. Então, aquilo que eu falei no início lá, né? São questões terapêuticas. Eu tenho a minha terapia, mas eu tenho algumas coisas que são terapêuticas. O meu rios é totalmente terapêutico. Então, eu não abro mão desse momento da dança depois do burnout. Por quê? Eu atendia 15 horas, eu tinha aberto mão de uma série de coisas, momentos em família, estava sempre trabalhando, estava sempre produzindo conteúdo para as redes sociais. Então, você acordava de manhã, então, você está lá me seguindo. Aí, você acordava de manhã, tinha 3, 4 postagens da Alessandra Assis, conteúdos, né? Que eu fiz de madrugada. Então, assim, é péssimo. Antes eu tinha, ai, nossa, um orgulho. Ai, guerreira. Meu trabalho. Que mulher guerreira e tal. Né? É a síndrome da Xia. Isso. Vamos dar esse nome. A síndrome da Xia. Exatamente. Eu tinha a síndrome da Xia, não tenho orgulho nenhum em dizer isso, porque só eu sei o que foi pegar todas as minhas dores quando eu entrei no 3º estágio de burnout e não tinha dado conta que eu estava com burnout ainda. Que é Ferreiro de... Como é a casa de espeto? Como é que é? Casa de Ferreiro, espeto de pau. Exatamente. Foi o que eu fiz comigo mesma. Eu não tinha me dado conta disso. Eu não estava fazendo minha terapia, não estava fazendo meu esporte, eu não estava cuidando dos meus momentos em família. Nos finais de semana, eu estava ali com o marido, com os filhos, mas tipo pensando no que eu ia produzir, quando eu ia fazer, ou atendendo pacientes, sem limites. Quando você entra no estado de burnout, ou antes de entrar no estado de burnout, na verdade, você não impõe limites. Você está ali, eu estou ali com a pessoa, mas estou respondendo o paciente aqui. Então, eu estava o tempo todo trabalhando. Era surreal, era doentio mesmo. O tempo todo trabalhando sem limites nenhum. E aí, teve uma vez que eu falei, cara, eu vou precisar de ajuda. Que é essa história que a gente estava falando do TAG. Eu atendendo o paciente, o dia inteiro ali trabalhando. E aí, quando chegava 10 horas da noite, teve um dia que chegou 10 horas da noite, eu entrei no carro, ali no estacionamento da clínica, um prédio comercial. Eu sempre, ainda continua sendo assim, preciso melhorar ainda, meninas, algumas coisas. Eu sou sempre a última a sair do prédio comercial. Todas as luzes apagadas, todo mundo, claro, já nas suas casas. E eu entrei no meu carro, olhei para o prédio assim, e me deu uma crise de choro. Mas eu chorava. Eu fiquei 20 minutos antes de ir para casa, chorando absurdamente, compulsivamente. Então, assim, é uma coisa totalmente fora de controle. E a partir daquele dia que eu chorei, no dia seguinte, ir para a clínica, que é uma das coisas que eu mais gosto, né? A clínica, como vocês viram, é o meu segundo lar, é um ambiente maravilhoso, uma energia maravilhosa, tudo zen, né? Tudo gostoso, do jeitinho que a gente gosta, né? Eu falo que ali os pacientes se sentem super abraçados. E ir para a clínica era algo que estava assim, tipo... Sabe aquela síndrome do domingo à noite, que você tem que ir para a empresa na segunda-feira? Então, cheio de síndrome, né? Nossa, a gente vai fazer... Disso, a gente vai fazer uns 5 síndromes que aprendemos com a Alessandra Assis.
Ave Maria, mas ainda tem do domingo à noite. Muitas pessoas têm, quem tem burnout costuma ter, começa a ter palpitação, né? Chega no domingo, já vem a palpitação, já vem a ansiedade. Putz, amanhã eu tenho que ir para o trabalho, o que eu vou encontrar lá? Isso porque eu trabalho sozinha, eu tenho uma equipe de terapeutas interdisciplinares ali, né? De terapias alternativas, mas praticamente sou eu sozinha e minha secretária. Agora, imagina você numa empresa onde, de repente, você tem conflitos, que é muito comum, né? Dar o burnout quando você está numa empresa onde tem conflitos, onde, gente, tem bullying nas empresas. Mas muito bullying. Eu tenho pacientes que sofrem bullying, né? Então, Muito. normalmente, as pessoas que são muito perfeccionistas e competitivas, elas estão mais propensas a ter o burnout. Né? Isso acontece muito. Então, trabalhos, por exemplo, como de médicos, professores, bombeiros, enfermeiros, antigamente, eram os mais, né, propensos a ter um burnout pela carga de trabalho, pela pressão. Hoje em dia, por exemplo, eu recebo um número imenso de pacientes que, por exemplo, com banco, ou que trabalham com metas, ou com qualquer tipo dessas questões, eles têm, assim, uma propensão muito maior, principalmente se você tem metas. Essa questão da panela de pressão é perfeita, porque você trabalha com pressão, e se você não tiver algo para equilibrar isso, você vai explodir. Eu adorei essa analogia. É isso, entendeu? E assim, o que acontece? Você está lá, é igual um secador, né, de 220, você põe na tomada, você produz, aquele secador vai usar, você põe na tomada errada, ele vai funcionar por um período, mas depois ele dá tilt. Então, o burnout é quando dá esse tilt. Então, quando dá esse tilt, é hora de você parar e perceber, porque, gente, burnout pode chegar à exaustão extrema que você pode colapsar. E quando colapsar, já é tarde demais. Colapsar o quê? É um AVC? Colapsar é um ataque AVC, é um cardíaco? infarto, é uma depressão profunda, porque o burnout ele vai desencadeando comorbidades, crises de ansiedade, TAG, depressão. Agora, colapsar é você morrer. Você ter um AVC e morrer. Então, por exemplo, eu tive um paciente que teve isso. E ele não abria mão, que se eu faltar, eu não posso faltar, não sei o quê. Não, quem vai me substituir, né? No caso, sou autônoma e tal, mas em grandes empresas, às vezes você tem essa questão do sou o rei, né? Nada disso funciona no dia seguinte, Médio narcisistas, essas pessoas, né? Insistente, no né? dia seguinte Tipo, já tem outra pessoa no seu lugar. controlador e insistente. Se não for eu, quem vai fazer? E aí, se não for eu, quem vai fazer? Essa pessoa, por exemplo, um engenheiro, acabou abrindo mão de ir para um resort com a família, porque, se não for eu, quem vai fazer? E ele teve lá um princípio de um infarto, não chegou a falecer, mas foi o grande aprendizado de entender que, porque às vezes quando você não observa os sinais do burnout, cansaço, insônia ou hipersono, falta de motivação aí ao trabalho, irritabilidade, apatia, tristeza sem nada aparente. Então, vários sintomas, vários sinais do burnout que mostram que você precisa desacelerar. Algumas vezes sair daquele fator estressor, que é o trabalho em si, ou você mantém o mesmo trabalho, mas você muda a sua vida, que é equilibrar, como você tinha dito, né? Equilibrar. Então, equilibrar coisas estressoras com coisas que te dão prazer. Então, você tem que fazer uma lista lá de 10 coisas que te deixam felizes, e dessas 10 coisas, o que você está fazendo? Eu não estava fazendo um monte de coisas, que era o meu momento família, a minha Netflix com meu filho e o maridão, jogos com a minha filha, com meu marido, com meu maridão. Eu não estava fazendo uma série de coisas, a dança, ir na academia, eu abri mão das amigas da academia, dos almoços, disso. Para mim era tipo, como eu vou desmarcar paciente para almoçar com as amigas? Como eu vou fazer uma reunião, um café ali na padaria com não sei quem? Não, é impossível, eu tinha paciente. Então, depois do burnout, eu comecei a me permitir, mas é engraçado que no começo, quando você se permite, parece que você está cometendo uma infração. Fala uma culpa, né? Aí, e se emendar na próxima, que é a síndrome da impostora. Mas deixa eu só fazer 2 perguntas antes. A gente só tem mais 10 minutos. Eu sei, mas calma, que eu Tá bom. preciso fazer. Eu também. A primeira existe uma coisa, porque, assim, homem é mais resistente para identificar um burnout, por exemplo? Assim, existe uma coisa de mulher procurar mais, assim? Eles assim, nem vão fazer check-up, né? Então, eu tenho essa impressão, mas não sei se é um dado. É um dado. Homem, eles esperam, assim, extremo para qualquer coisa, né? Por isso que quando a gente tem lá, acho que é o Outubro Rosa, Novembro Azul, né? O Novembro Azul, por exemplo, a gente faz várias campanhas e palestras justamente para conscientizar esse homem da importância dele ter os exames de check-ups, de rotina e tudo mais. Eles têm maior dificuldade, sim, de identificar e de aceitar essa vulnerabilidade
vulnerabilidade. A segunda, esse assunto do burnout é muito recente. É uma doença? Posso falar que é uma doença? Sim, é uma doença. E é uma doença nova, né? Você mesma disse que foi... É uma doença nova, ela já existia. Ela já existia, né? mas ela foi agora só em 2022 que ela foi CID. reconhecida dentro de um CID. Perfeito. 11. Perfeito. E aí, onde eu quero entrar? Muitas pessoas ainda não conhecem e aí por isso negligenciam. Por que eu digo isso? Já aconteceu de uma pessoa próxima estar passando por algo parecido e aí dentro da própria casa... mas isso aí... hoje o pessoal tem tudo... Porque isso acontece com muito mas porque assim, vira mimimi, qualquer né? coisa, da minha experiência, qualquer coisa seja relacionada à cabeça, se não é um osso quebrado, se não é alguma coisa que vem no exame, as pessoas falam, frescura. Vai arrumar um tanque Imagina de roupa que- lá, Principalmente passa. pessoas mais velhas. Pessoas Jovens mais- também, amiga. Jovens também, Jovens mas também. assim, como lidar com isso? Porque é tão difícil, né? Você não ter um apoio, não ter alguém que te entende dentro da difícil. sua própria casa. E realmente acontece com várias questões, né? Fibromialgia, por exemplo, você não tem exame que mostra ali, né? Então, as suas dores que de fato existem, né? Você acaba dizendo, as pessoas que vivem juntos acham que é mimimi, que não valorizam isso, não entendem, não apoiam. A questão do burnout realmente tem se falado bastante hoje em dia, principalmente pós-pandemia, porque muitas pessoas acabaram adquirindo burnout, né? Trabalhando em casa, home office, a rotina, as pressões, a falta do meio social. O meio social é muito importante, gente. A hora do cafezinho nas empresas, né? Tanto que agora, até quem estava em híbrido, como os bancos, por exemplo, eles estão retomando, porque essa questão social é importante. Então, primeiro é você conhecer os sinais. Autoconhecimento. Você falou, as pessoas acabam negligenciando. Eu negligenciei. Eu sou psicóloga. Eu cuido de pacientes com burnout. Eu negligenciei comigo. Eu cheguei quase no último estágio de burnout. Eu cheguei quase a colapsar. Então, meu quadro foi muito grave. Tanto que hoje, ao lembrar aqui com vocês, ao lembrar que a minha mãe pediu um horário comigo, que a minha cunhada chegou a marcar uma sessão e uma amiga marcou uma sessão como paciente nova, porque elas queriam conversar comigo. Eu trabalhava muito e trabalho ainda. Ainda tenho vergonha disso, gente. Mas eu quero indicar aqui um livro que foi a virada de chave para mim. Me curou mais do que a própria terapia, na verdade, e do que o meu acompanhamento, o apoio do meu maridão foi maravilhoso na época, e também do meu acompanhamento como psiquiatra que eu precisei fazer para sair do burnout. Mas é um livro de cabeceira, é um livro que eu ainda leio bastante, que é o Essencialismo. Então, assim... É super importante. O burnout, ele falha as memórias, tá? Agora que eu esqueci do nome, por exemplo. O burnout tem isso. Tem umas falhas na memória, que é uma das características. A gente vai colocar na descrição. Depois você coloca ali o link. Eu esqueci o nome do autor agora. Livro de cabeceira, esqueci o nome do autor. Mas é maravilhoso. O Essencialismo, vários CEOs explicando ali sobre como eles quase colapsaram e o que foi preciso fazer na dinâmica, na rotina deles e o quanto é importante tanto o ócio criativo, que tanto se fala, quanto atividades que você não vai fazer nada, como atividades produtivas, atividades eficazes. Então, a atividade física é fundamental. Uma atividade um hobby que você gosta, no meu caso eu faço dança, se você gosta de corrida, vai fazer sua corrida, se você gosta de andar de moto, o que seja, mas faça atividades que não sejam vinculadas a trabalho. Faça reuniões com grupos sociais, com amigos pequenos, ou não, resenhas, como a gente chama, com coisas que você não vá falar de trabalho. Isso é fundamental para a sua saúde. Conecte-se com a natureza. Faça meditações, tenha momentos de mindfulness, trabalhe a sua espiritualidade. Hoje eu mudei completamente, minha vida era assim, trabalho, família, amigos, espiritualidade e a saúde vinha por último. Hoje a minha pirâmide é diferente, é espiritualidade, saúde, né? Hoje eu tomo um monte de suplementos, não abro mão da minha academia, não abro mão da minha dança, família, não abro mão dos meus momentos famílias. Então, algumas vezes eu posso recusar algum convite ou qualquer coisa, mas meu tempo livre eu quero aproveitar ao máximo meus filhos e meu marido. A lei. Né? É fundamental. E por último, é só falar da pirâmide, tá? Então, espiritualidade, saúde, família e por último, trabalho. É assim que tem que ser a sua pirâmide. Em 2 minutinhos, você consegue falar como que a gente se livra da síndrome da impostora? Porque a gente conversando, a gente vê que os homens não têm isso, né? Não tem tanto, pelo menos, não, né? eles têm, mas a mulher tem mais. Mas os homens têm também. Então, como que é que a gente se livra dessa síndrome da impostora? Você tem alguma dica prática?
Tenho. Reconheça, né? 2 minutinhos, bem rapidinho. Reconheça a sua história, olhe para você e eu vou fazer para você aqui o método The Work da Byron Katie. São 4 perguntas. Quando você parar para pensar, tipo, nossa, eu não sou boa o suficiente ou eu não sou essa profissional, pare e pense em 4 perguntas. É verdade isso? Aí você vai parar para pensar, poxa, é verdade isso? Não, não é verdade. Por exemplo, síndrome da impostora como psicóloga, é verdade isso? Não, eu sou formada há 28 anos, eu tenho diploma, eu trabalho assim, eu tenho know-how, tenho experiência e tal. Eu tenho absoluta certeza que isso é verdade? Como eu me sinto quando eu acredito nisso? Como eu me sinto que eu não sou uma boa profissional, que eu não sou competente o suficiente? Como eu me sinto quando eu não acredito nisso? E aí se veste dessa profissional potente que você é. São 4 perguntas fundamentais. É verdade isso? Eu tenho absoluta certeza que isso é verdade. Como eu me sinto quando eu acredito nisso e como eu me sinto quando eu não acredito nisso. Olhe para a sua trajetória. No meu consultório, eu tenho uma escultura que é uma escada, né? E tem uma pessoa lá em cima, né? No topo. Então, eu trabalho muito quando chega alguém com síndrome do impostor, de você olhar para trás e reconhecer a sua trajetória. Se você não tem a escada, não tem problema. Coloca folhas de sulfite no chão e vai colocando todos os passos para você perceber e olhar para trás onde você está hoje. Tudo que você fez, tudo que você é. Tem algo que eu trabalho muito no consultório, que é o CHAQ. O CHAQ é o que faz a grande diferença e é o que faz você não adoecer por conta de fator comparativo com outras pessoas. Tenha em mente qual é o seu CHAQ. Tome o seu chá. Conhecimento, habilidades, atitudes, caráter. Isso faz de você uma pessoa única. E aí a síndrome do impostor vai mudando, tá bom? Mas faça terapia, gente. Perfeito. Agora uma pergunta que a gente faz para todas as nossas entrevistadas. Qual foi o seu plot twist, assim, o seu momento de virada, um momento que você considera uma grande virada na sua jornada? E qual o seu antagonista, aquele vilão ali com quem você sempre vive lutando contra? Uma virada na minha jornada profissional? Isso, profissional, isso. Eu acho que a grande virada na minha jornada profissional foi esse burnout recente. Né? Foi aí que eu parei para pensar e falar, gente, eu preciso de tempo, inclusive, para produzir. Né? Então, fechar a agenda para produzir é importante também. Fechar a agenda para você produzir algo, investir em algo, fechar a agenda para fazer uma reunião de negócios. Isso vai me tirar daquele formato 1+1, que não é inteligente. Atender 1+1, tipo, atender das 8 da manhã às 10 da noite é pouquíssimo inteligente, né? Hoje, as pessoas mais novas, elas têm como uma referência trabalhar menos e ganhar mais. E eu preciso me espelhar nessa geração aí que veio depois de mim. É neles que eu me inspiro. Essa é a grande virada. Então, eu ainda estava no formato antigo aí, que é tipo, trabalhar muito para ganhar muito. Não. Isso aí não ganha muito e você só adoece. Então, essa é a grande virada. Qual foi a outra pergunta? Eu já esqueci. O antagonista. Sabotador. Você falou de sabotador mais cedo. O antagonista, não entendi. O vilão, assim, aquele vilão que você sempre o vilão do seu Jerry. O vilão daí da minha vida continua sendo a administração do tempo. Administrar o tempo é extremamente complicado. Ainda tenho vários, assim, a gente ensina muito isso na clínica, sobre a questão da procrastinação, da produtividade, de você saber administrar o tempo, mas é uma luta diária para mim, administrar o meu tempo para estar em todos os lugares possíveis. Eu queria ter um monte de Alessandra. Várias Alessandras. Clones. Várias coisas. Vamos chamar a doutora Albieri. Vamos chamar a doutora Albieri aqui fazer clones. E para encerrar, qual o seu recado para quem está acompanhando a gente agora? Qual o seu recado para as nossas protagonistas? Autoconhecimento. Invista em autoconhecimento, que ele é libertador, e invista principalmente na sua qualidade de vida, fazendo aquela pirâmide que eu falei: espiritualidade, independente de religião, saúde para você usufruir da sua família, do seu trabalho, e por último vem o trabalho. Faça isso. Ale, muito obrigada pela presença. Foi maravilhoso. Quantos aprendizados. Muitas síndromes. Foi um prazer te receber aqui. E como as pessoas podem te achar nas redes sociais para te acompanhar? O Instagram, que é o único que eu lembro de cabeça. Assim. Gente, a minha memória na clínica é ótima, tá, gente? Mas fora dela, pelo amor de Deus. @AlessandraCis, né? É minha rede social aí do Instagram. E podem entrar em contato pelo WhatsApp também. É o 999-655657. Obrigada. Perfeito. Bom, para encerrar, gostaria muito de agradecer aos nossos parceiros da LupaCast. Se vocês querem, gente, fazer um canal no YouTube, uma transmissão de live, masterclass,
Enfim, eles têm a estrutura completa e perfeita para vocês. É só entrar em contato através do Instagram lupacast_oficial. Também queria agradecer a nossa estagiária de produção hoje, Laura Lobo Palas, que ajudou muito a gente a realizar esse episódio. E não deixe de seguir a gente no Instagram, é @protagonistas.podcast. Lá a gente recebe perguntas de vocês, a gente vê todos os comentários, a gente interage sobre os episódios, fala sobre os convidados. É só chamar, gente, que a gente tá lá facinho pra vocês, Sim. tá? E a gente também tá no Spotify e no YouTube. Se inscreva no canal, porque isso ajuda demais a divulgar o nosso trabalho. Semana que vem a gente tá de volta. Beijo, protagonistas! Muito obrigada, tchau! Tchau! Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo Edilene Ribeiro. E Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Este episódio é um oferecimento LupaCast. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.